agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo. E lógico, né, sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem, que está sempre me auxiliando, protegendo, encorajando, para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho de conhecimento, de informação, de notícias, enfim, de tudo aquilo que a espiritualidade me ensina, permite e agrega na minha vida para que eu também possa trazer aqui para vocês. Lembrando sempre que compartilhar também é um ato de gratidão. Então eu agradeço aos novos inscritos, também agradeço aos inscritos antigos que sempre estiveram comigo desde quando esse canal começou. Essa família que vem crescendo dia a dia, evoluindo com Maria Gil. Então, se você não é inscrito no canal, fique à vontade, essa casa também é de vocês, para que vocês possam aí conhecer a minha história, conhecer os vídeos que eu deixo aqui no canal, sempre trazendo um pouquinho de motivação, sempre trazendo tudo aquilo que eu aprendo com a espiritualidade. Então, eu só agradeço a todos vocês por estarem aqui com a Gil. Também agradeço a vocês que estão entrando lá na loja, marcando os agendamentos. Eu sempre deixo em todos os vídeos na descrição o WhatsApp, tá? Para vocês entrarem em contato para marcar agendamentos. Então, o número do WhatsApp não é para fazer ligação, as meninas não atendem ligações, tá? Mas vocês podem gravar o áudio de vocês ou pode deixar as mensagens em escrito que as meninas retornam para vocês e passam aí as dúvidas, né? Tiram as dúvidas de vocês, tá bom? Então não adianta ficar ligando que elas realmente não conseguem atender ligações, mas elas respondem a todas as mensagens. Bom, pessoal, muita gente perguntando, Maria Gil, você anda sumida, o que você anda fazendo? Por que não tá tendo tantos vídeos aqui no canal? A Maria Gil voltou a um novo curso, né? Como eu sempre falo, saber não ocupa espaço. Eu amo estar estudando, estar aprendendo. E agora em maio eu iniciei a minha pós em orientação espiritual, então tá muito corrido aqui, fora os estudos, tem o trabalho, a procura tá muito grande, as pessoas realmente entendendo aí que a saída é para dentro, querendo sim se cuidarem, se conhecerem, buscar aí essa autoespiritualização, e isso é mágico, eu gosto muito, eu sempre falo que, né, eu estou na vida para auxiliar as pessoas, a minha missão é servir, né? Quem não serve para servir, não serve para ser servido. Então, se não for auxiliar e abençoar a vida do próximo, a minha vida não tem sentido. Bom, pessoal, mas hoje eu volto aqui com o quadro Gil Responde, algumas perguntas, tá? Algumas pessoas me fazendo algumas perguntas dentro de todas as áreas aqui que eu atuo, dentro de tudo aquilo que eu sei fazer. E eu vou deixar aqui para vocês um pouquinho da opinião, lembrando, tá, pessoal, da opinião da Maria Gil. Os e-mails que chegam são as pessoas que querem saber a opinião da Maria Gil sobre alguma pergunta, alguma situação, então não é a dona da verdade, é apenas a minha opinião, tá bom? Já deixando claro aqui para os curiosos de plantão, deixando claro aqui, né, para o grupo dos mimimis, eu tô dando a opinião da Maria Gil. Como eu sempre falo, esse canal ele tá aqui para agregar. Esse canal, ele tá aqui para auxiliar, então eu não me importo a quantidade de pessoas, porque eu quero a qualidade. Esse canal é um canal, sim, trabalhado pela espiritualidade, então as pessoas que estão aqui são pessoas que querem evoluir, as pessoas que se conectam com a minha energia. Então, se tudo que eu falo nesse canal não faz sentido para vocês, fiquem à vontade para procurar outro canal que vai ensinar para vocês de outra forma, que vai agregar na vida de vocês, né? É como um restaurante, você pode escolher o cardápio que você quer comer, você pode escolher aquilo que você quer assistir. Então eu só digo que as pessoas que estão aqui são bem-vindas, são pessoas que se conectam com a minha energia. Mas se não tem nada a ver, fique à vontade para ir para outro canal, tá bom? Tem a minha bênção do mesmo jeito. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou beber um pouquinho de água antes, porque esses dias aí trabalhando, falando muito, gravando muitos áudios, trabalhando sempre com a voz, eu ando meio rouquinha, tá, pessoal? Espera só um minutinho. Prontinho, pessoal. Bom, vamos lá. Vou colocar o meu inseparável e amigo óculos, né? Porque sem ele fica realmente um pouco impossível de ler aqui. E sem contar que eu tenho um querido, um amigo, o Flávio, que sempre gosta quando eu falo que eu não tenho mais 15 aninhos e eu preciso sim desse acessório. Então vamos lá, pessoal. Tem uma pessoa que me pergunta assim: Maria Gil, é possível descobrir magias se estivermos sendo vítimas de alguma delas através da radiestesia?
Sim, pessoal, é totalmente possível, tá? A radiestesia é uma ciência que nós trabalhamos aí com ferramentas como pêndulos, nós temos alguns relógios radiestésicos, nós temos alguns gráficos aonde podemos trabalhar, e dentro desse trabalhar fazemos uma leitura aí, uma varredura, e é sim perfeitamente possível de descobrir se você está sofrendo aí de alguma demanda, se existe alguma magia, algum nó energético na sua vida, tá? Então a radiestesia, ela não vai desmanchar, a radiestesia, ela não vai ir lá cortar essa demanda, mas através da radiestesia é completamente possível descobrir se você está sendo magiado, se você foi vítima de magia, se você está passando por alguma interferência espiritual, tá bom? Bom, tem uma outra pessoa que pergunta, Gil, quando as coisas começam a quebrar, nós devemos ficar bravos ou tristes? Ou tentar consertá-los? Ultimamente, além de perder muita coisa, tudo anda se quebrando. Isso é normal? Bom, pessoal, na verdade, a gratidão ela tem que estar na nossa vida a todo momento. Então, dai graça por tudo. Quando as coisas começam a se quebrar, são livramentos. Também são informações aí do universo para que você reflita, para que você olhe um pouco para a sua vida, para que você perceba se os ciclos, né, não estão aí mostrando para você que eles precisam ser encerrados. Quando as coisas começam a quebrar, são ciclos que precisam ser encerrados na nossa vida. Assim como quando começamos a perder. Às vezes perdemos objetos dentro de casa, colocamos num lugar e vamos procurar, parece que o olho está enfeitiçado, a gente não consegue encontrar. Também é uma resposta do universo. Será que a gente não precisa acordar para a vida? Acordar, né, para o momento que estamos vivendo? Muitas das vezes o fato de perder objetos significa que a gente precisa refletir um pouco mais. Esse é o meu ponto de vista, tá, pessoal? Será que não está na hora de você olhar, né, acordar para certas situações na sua vida? E quando as coisas começam a se partirem, começam a se quebrar, não tentem consertá-los, não tenta colar, né? Porque às vezes você está querendo permanecer com algo na sua vida que já não faz mais sentido, que acabou o prazo, que acabou o limite. Tudo tem prazo de validade na nossa vida, pessoal. Olha aí, o sal tem prazo de validade, açúcar tem prazo de validade, tudo. As pessoas têm prazo de validade na nossa vida, elas entram por um período, né? Tem pessoas que entram na nossa vida para nos ensinar a não ser como elas. Tem pessoas que entram na nossa vida como lições sofridas, mas são as melhores lições. Eu sempre agradeço, porque eu falo, pessoal, que eu agradeço por tudo que deu errado, tudo aquilo que eu planejei e deu errado na minha vida. Porque se tudo que eu planejei tivesse dado certo, eu não seria quem eu sou hoje. Eu não estaria no lugar que eu estou hoje. Então foram todos os nãos na minha vida que me fizeram chegar aqui. Eu sou grata por todos os sims, mas a minha maior gratidão foi pelas portas fechadas que eu encontrei pelo caminho, foi pelos nãos que fizeram com que eu não desistisse. Então, quando as coisas se quebram, agradeça. Muitas das vezes também é um livramento para que não chegue o impacto no seu corpo físico, através de uma doença, de uma debilidade, de um acidente que te limite. Então, já tem um ditado aí que diz que vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Então, agradeça. E também comece a perceber qual é a informação que o universo, que a vida está trazendo para vocês. Não tente consertar, tá bom? Quebrou, se desfaça com gratidão, né? Houve um prazo na sua vida, houve um limite para você ter, e aí você, né, substitua por algo novo, ou deixe esse espaço para que novos ciclos possam chegar, tá bom? Uma outra pessoa me pergunta, Maria Gil, é normal termos vários sonhos em uma única noite? Eu sonho muito, vários sonhos, e ultimamente eu não me lembro deles, mas sei que sonho. É normal? Sim, pessoal, é normal. Deixa eu contar uma coisa para vocês muito bacana, isso voltado dentro da psicanálise, tá? É normal uma pessoa, uma única pessoa, numa única noite, ela ter de 5 a 7 sonhos por noite. E 95% desses sonhos, eles são incompreensíveis, eles são desconexos, eles não fazem sentido. Raramente, né, você consegue ter um sonho ali detalhado, sentido. Então, esses sonhos onde você se recorda do cheiro, do lugar, da pessoa, da conversa, das cores, esses não são sonhos,
né? Literalmente falando, eles são avisos, eles são desdobramentos, mas que é normal sonharmos, né, várias vezes numa única noite, é normal. Temos aí de 5 a 7 sonhos por noite, tá? E 95% das pessoas, elas não recordam-se desses sonhos, então é perfeitamente normal, você não tá com sonhos em excessos não, tá? É normal. Uma outra pessoa me perguntou, Maria Gil, o que é LFC? LFC é Lua fora de curso, tá? Muito usado aí na numerologia, muito usado aí para alguns trabalhos de radiestesia, muito usado mesmo pelos terapeutas quando vai fazer alguns tratamentos, porque a lua fora de curso é onde acontecem imprevistos. Então, por exemplo, se você ganha uma roupa, por exemplo, e você vai trocar aquela roupa por um número maior, ou por um número menor, ou por uma outra cor, quando você chega na loja, aquela roupa já não tem mais, né? Então, por exemplo, às vezes você comprou alguma coisa e ficou de buscar, chega lá no dia que você marcou de buscar, aquilo não tem mais, houve um equívoco, houve um engano e não tem mais aquele produto, né? Ou imprevistos que começam a acontecer, por exemplo, de você pegar um congestionamento num horário que você tinha uma reunião e tinha que estar em tal lugar e não conseguiu chegar. Esses imprevistos, eles sempre acontecem quando existem essas rotas, tá? Essas luas fora de curso. Então, eu tenho, por exemplo, um calendário, eu tenho uma tabela onde eu fico acompanhando, né, para que não aconteça de fazer um trabalho, por exemplo, dentro da radiestesia com a saúde, numa LFC. Para que eu não, por exemplo, não vou trabalhar dentro de uma prosperidade quando está ocorrendo aí esses processos de LFC. Então, a lua fora de curso, ela é mais ou menos assim a imprevisibilidade que acontece na nossa vida. Em alguns momentos, às vezes algumas coisas não dão certo e você não entende por quê, com certeza é um período, é um horário que está acontecendo uma LFC, tá bom, pessoal? Bom, tem uma outra pergunta aqui. Na verdade, não é uma pergunta, tá? Uma pessoa me fala assim, Maria Gil, conta pra nós algum milagre ou algum livramento que você teve, uma ajuda diretamente de algum guia seu ou da sua turminha do bem. Então, ela pede para que eu conte um milagre ou um livramento que eu tive. Eu acho muito bacana as pessoas quererem saber e então eu vou contar aí de brinde as duas coisas. Eu vou contar um milagre que aconteceu na minha vida e vou também contar para vocês aí um livramento. Tive vários livramentos, sou uma pessoa assim, que eu posso dizer abençoada, sempre tive esse amparo, nunca estive só, isso é fato, nós nunca estamos sós, então eu sempre senti a força, a proteção dessa minha turminha do bem que está sempre me acolhendo. Bom, mas eu vou contar para vocês do milagre, tá? O milagre, ele é muito bacana porque refere-se, por exemplo, ao meu filho. O meu filho, ele é uma bênção. Ele foi, assim, realmente um milagre na minha vida. E eu descobri a minha gestação através de um guia, né? Através de uma paixão que eu tenho aí pela linha dos pretos velhos, que aliás nós estamos em maio, nós estamos aí realmente no dia de agradá-los. E é para mim, assim, maravilhoso, porque eu casei, o meu primeiro casamento, 1 ano depois de casada, eu engravidei. Então, eu sentia que estava grávida, eu sabia que estava grávida, mas eu ia ao hospital e, por exemplo, eu fazia exame de sangue e fazia exame de urina, ele dava negativo. Eu fazia exame de farmácia, esse, né, do papelzinho, e ele dava positivo. Então, eu levava ao médico e o médico falava, tá bom, então vamos lá fazer um beta-HCG, vamos lá fazer um exame de sangue, um exame de urina, e ele dava negativo. Então, o médico achava, todos os médicos, tá? Eles achavam que eu tava doida, que eu tava com gravidez psicológica, mas eu sabia, eu sentia, o meu organismo dava sinais. Apesar de não ter alteração de peso, apesar de não ter alteração visível no meu corpo, eu sentia e sabia que estava grávida. Porém, os exames davam todos como negativos. Então eu encontrei um médico que virou para mim e falou para mim, olha, eu vou te passar aqui um remedinho, também vou te dar um encaminhamento para você passar com um psicólogo, porque você deve estar realmente aí com uma gravidez psicológica, uma gestação aí só na sua mente, mas você toma esse remedinho aqui para regularizar o seu ciclo, né, menstrual. Só que, na verdade, pessoal, eu tinha esse processo de todos os meses, então por isso que a medicina achava que eu não estava grávida, mas era escape, na verdade não era um ciclo normal da mulher, era um escape.
Se eu tivesse tomado esse remédio, pessoal, que os médicos, né, que esse abençoado desse médico tinha me passado, eu teria sim provocado o aborto. Eu teria realmente aí perdido o meu filho. E aí eu fiz as minhas orações, cheguei em casa, conversei com essa turminha de luz que eu tenho e eu disse, gente, eu não tô doida, eu sei que eu não tô doida, né? Eu preciso de uma confirmação. E aí eu tive um contato com o preto velho que cuida de mim e ele disse claramente para mim que eu não me preocupasse, que eu ia sim encontrar, ele ia colocar no meu caminho um homem de branco, que são os médicos, né, que eles falam que eu ia encontrar um médico, que esse médico ele era assim capaz de enxergar a minha gestação. E aí passaram-se alguns dias, eu conversando com uma colega, ela falou, olha, eu passo com um obstetra, um ginecologista, que ele é judeu, muito legal, ele fica no centro de São Paulo, me indicou, eu marquei a consulta com ele, levei todos os exames que estavam dando negativo, levei os exames de farmácia que dava positivo, me coloquei na frente dele e expliquei. Ele me ouviu pacientemente, ele realmente foi colocado na minha vida pela mão da corrente dos pretos velhos, pessoal. E aí ele falou pra mim, deita ali que eu vou fazer um exame de toque em você, vou fazer um processo médico. E ele fez o exame, eu lembro que ele tirou a luva, olhou pra mim e falou, olha, eu vou te encaminhar pra fazer uma ultrassom, porque se você não estiver grávida, eu mudo o meu CRM e eu viro veterinário. Então, assim, foi tão mágico, porque esse foi realmente um milagre. Então, eu passei, descobri realmente, o médico confirmou, comecei a fazer o pré-natal. E o meu filho, ele escolheu nascer, pessoal, porque assim, ele nasceu de 8 meses, né? Ainda faltava um mês para ele nascer, eu tinha acabado de completar 8 meses. Na semana dele nascer, o meu preto velho também disse exatamente o sexo dele e o preto velho disse, olha, ele fica preparado porque ele vai escolher nascer e ele não vai te dar dor nenhuma, mas ele sabe o dia que ele vai nascer. E dito e feito, eu fiz exatamente 8 meses e ele realmente escolheu nascer, sem me dar dor nenhuma. A minha bolsa estourou no mês de outubro, foi aí um trabalho de parto de 14 horas, mas eu não sei o que é um pingo de dor, eu não sei o que é dor de parto, pessoal. Fiquei 14 horas aí com a bolsa rompida, até os médicos resolverem fazer aí uma cesariana e eu não sei o que é dor. Claro, depois, né, do nascimento dele, pela demora do parto, ele teve pneumonia aspirativa, ele nasceu com o pulmão comprometido, porque o pulmão é a última coisa que se forma, né? Então, ele é asmático devido a essa complicação, mas ele é o meu milagre, porque ele ficou 21 dias internado, os 21 dias eu tive, sim, todo esse amparo aí da espiritualidade. O preto velho sempre esteve comigo, a corrente dos pretos velhos sempre me auxiliaram, sempre cuidaram de mim como cuidaram do meu filho. E hoje o meu bebê gigante, né, que nasceu gigante, porque ele nasceu com 8 meses, ele pesou 3,340 kg e 53 centímetros. Roupa de recém-nascido não entrava nele. Os médicos fizeram o exame porque não acreditavam que ele era um bebê prematuro daquele tamanho. Então, assim, só bênçãos e milagres na minha vida e foi a corrente dos pretos velhos. Esse foi o meu maior milagre, né? Eu confiei sempre desde o começo. E agora eu vou falar para vocês de um livramento, né? Um livramento que eu tive também com a proteção dos caboclos. Já tive várias proteções com relação aos caboclos, tá? Mas tem um caboclo particular que trabalha assim diretamente comigo. E aí o meu filho já tinha aí por volta de uns 3 aninhos. Eu resolvi, ele é filho único, resolvi colocar ele numa escolinha que tinha próximo da minha casa, uns 30 metros mais ou menos da minha casa, para ele aprender a se socializar com as crianças, para ele ter crianças para brincar, aprender a dividir, ou seja, começar a vida social dele, né? Então, perto da minha casa, sempre morei em lugar muito arborizado, muito próximo à natureza, até por ele ser asmático e precisar desse contato da natureza. Então, eu fazia esse caminho com ele a pé, eram 30 metros da minha casa, eu levava ele a pé, né, passava por esse caminho que era uma rua arborizada, fazia esse processo, deixava ele na escola, na escolinha lá no período da creche, ia para casa, fazia meus afazeres e voltava às 5 horas da tarde para poder buscar ele, sempre fazia isso. Teve um dia, né, esse dia do livramento em si, que eu levei ele para a escolinha, então eu providenciei a mochilinha dele, saí caminhando com ele, conversando, passei nessa rua, nesse caminho que ficava atrás da minha casa, todo cheio de árvore. Quando eu passei nessa rua, eu tive uma sensação, né, o corpo avisa, os nossos amigos espirituais avisam, eu tive uma sensação de medo, apesar de estar um dia ensolarado, pessoas caminhando para lá e para cá, uma sensação de
de alerta mesmo, sabe? Mas eu também não dei, né? Não dei ali atenção para aquela voz interior. Eu continuei conversando com meu filho, brincando com ele, levei ele para a escolinha, beijei ele, falei que a mamãe buscava depois. Quando eu estou voltando, eu passei por esse caminho em um ponto específico ali, onde tinha como se fosse uma chácara, uma porteira, né? Eu tive a mesma sensação. Tinha um pé de chorão enorme assim em frente, eu tive uma sensação de medo, que eu apressei o passo e cheguei em casa, né? Pessoal, quando eu cheguei em casa, caiu uma chuva, mas uma chuva que nunca mais na minha vida eu vi uma chuva como aquela. Foi uma chuva assim muito estranha, muito forte, com trovoadas, com ventos. Então, sempre que chovia, a escolinha, né, liberava as crianças para vir embora para casa, não precisava ficar lá muito tempo. E aí eu realmente me apressei para ir buscar o meu filho, até por essa chuva. Fechei a minha porta, peguei um guarda-chuva e fui. Quando eu passei nesse caminho, que era um caminho que todas as pessoas passavam, que tinha um carro, não tinha ninguém. Não passou uma única pessoa, não passou um único carro, só eu andando muito rápido e o som abafado, a chuva muito forte e o som abafado pelas árvores. E aquela sensação de medo, aquela sensação de perigo. Eu andava, eu olhava para trás, não via ninguém, mas apressava o passo. Teve um determinado momento, exatamente próximo dessa árvore, dessa porteira, que veio essa sensação de medo. Eu olhei para trás, não tinha ninguém, olhei para frente. No que eu olhei para frente foi muito rápido. Pararam 3 homens na minha frente que eles estavam escondidos nesse pé de chorão, provavelmente observando esse caminhar, esse caminho que eu fazia todos os dias com meu filho. Naquele momento, pessoal, ali foi a paralisia. Ali eu descobri que com medo eu me paraliso, eu não consegui me movimentar, eu não saía do lugar e eu vi os 3 homens e eles vinham se aproximando. Claro, eu já sabia qual era a intenção, né? A intenção, num lugar daquele, chovendo muito, cheio de mato, eles não iam pedir um autógrafo, disso eu tenho certeza. E aquilo me assustou tanto que na hora, né, eu me conectei aí com a espiritualidade, eu me conectei com essa parte da mata, os xóssi, os caboclos, e eu lembro que eu pedi para uma cabocla em específico, que se ela estivesse comigo ali, se Deus existia naquele momento, que ela fosse a minha salvação. Foi imediato. Foi imediato. Nessa hora que eu acabei de conectar, de pedir esse auxílio, passou um carro bem devagarzinho pela chuva com os faróis ligados. Quando veio esse carro, eles se assustaram, eles se afastaram um pouquinho de mim. E aí veio o fluxo de carro, impressionante. Um fluxo de carro, um vai e vem de carro lento, porque estava chovendo muito, mas os carros começaram a passar. Quando eles viram que estavam passando carros, eles não conseguiam fazer mais nada, eles foram andando devagarzinho e olhando para trás. E eu ali, congelada, estacionada, não me movimentava. Então, assim, fiquei com aquela sensação de não conseguir sair do lugar, ao mesmo tempo os carros pararem de passar e eles voltarem, mas eu ouvia eles indo, e eu não saía do lugar. Naquele momento eu senti, eu vi realmente ali aquela cabocla, vi quando pôs a mão em mim como um empurrão. E naquele momento eu despertei daquele choque, daquele transe e eu corri. Mas eu corri tanto, eu perdi chave, eu perdi sapatilha, eu perdi, né, o guarda-chuva. Eu lembro que eu saí escorregando, tinha uma parte de barro no meio do mato. Cheguei na escola, só não tinha barro, pessoal, no meu olho, porque o resto eu estava enlameada, essa é a verdade. E assustada. Mas eu também tinha que me manter ali, porque tinham crianças entrando e saindo do colégio, outras mães, e eu apavorada. Então chamei a professora do meu filho, expliquei o que tinha acontecido, para que ele também não percebesse, não se assustasse ali com a mãe naquele estado. E aí ela falou, espera que as crianças já estão terminando, eu levo você para casa. Ela me deu uma carona com meu filho até em casa, eu estava assim mega assustada com aquilo e ao mesmo tempo me sentindo agradecida, me sentindo assim liberta. Eu ainda fiquei por dias com essa sensação, contei para o pai do meu filho o que aconteceu, ele tinha uma profissão que dava a ele o direito de fazer um vasculhamento, né, para descobrir algumas coisas. Tive pesadelos durante muito tempo com a fisionomia, a presença deles, até que os caboclos e essa cabocla que sempre esteve e está comigo, foram cuidando, foram me tratando. Então assim, livramentos eu já tive muitos, milagres eu já tive muitos. Então esse foi um dos que para mim foi maravilhoso, no sentido desse livramento e por estar sozinha, porque e se eles tivessem atentado contra mim numa hora que eu estava com o meu filho? Nós que somos mães sabemos que muitas coisas a gente acaba permitindo, a gente acaba se fechando para proteger os nossos filhos. Então
eu dou, né, gratidão por ter sido um momento que eu estava sozinha, mas e se eu tivesse acompanhada com meu filho? Eu não sei o que seria, eu não sei o que eles fariam conosco. Então, assim, depois disso, nunca mais coloquei o meu filho numa perua escolar, aí perdi esse contato de levá-lo, de buscá-lo, mas aí mudei, né, tive que colocar ele até por uma segurança mesmo, minha, da minha segurança física e a dele também, de colocar ele numa perua escolar para ele ir para a escolinha dele. Então esse foi um livramento, mas isso também não me fez ter medo de andar na rua, não me fez ter medo das pessoas. Claro, eu fiquei por um período em choque. Quando eu vi uma rodinha ali com duas, três pessoas, aquilo me assustava muito. Mas isso é só o começo, tá, pessoal? Eu quis contar pra vocês porque essa fofa pediu pra mim aí que contasse alguma coisa relacionada a milagre e a livramentos com alguns guias e com a minha turminha do bem. Eu tenho várias. Tenho outros relatos para contar para vocês, assim, de livramentos também, né, de proteção, tanto da linha dos baianos, como das pombagírias, como dos Exus. Seu Zé Pilintra sempre esteve do meu lado, sempre me auxiliou. Tenho bárbaras histórias, assim, impressionantes para contar para vocês, mas eu vou trazendo mais para frente, tá? Fica aí para vocês o meu milagre, o meu livramento. Fica aí para vocês as respostas aí de algumas perguntas que as pessoas fizeram. E gratidão por vocês estarem aqui, gratidão por vocês estarem na minha vida, me acompanhando. Eu sou assim. Eu sempre tive essa sensibilidade com a espiritualidade desde novinha, então eu sempre busquei entender, saber que eu era diferente. Eu sempre soube que eu era diferente das minhas irmãs, então se eu sou assim, o jeito é ser. Então eu fui estudar, fui buscar realmente me focar. E hoje eu falo para vocês, pessoal, claro, as religiões elas dão uma base, só que o que você precisa buscar é a espiritualidade. A espiritualidade, ela dá asa, ela te dá certeza, ela faz com que vocês se conectem aí com Deus que habita aqui dentro, porque tanto os meus amigos espirituais, como eu falei, essa turminha do bem, eles não estão num terreiro, eles não estão dentro de uma religião, eles estão aqui comigo. Então, aonde eu estou, aonde eu estiver, eles vão estar comigo. Eu não preciso estar dentro de um centro, dentro de uma casa de axé, dentro, né, para que eu tenha contato com eles. Muito pelo contrário, eles sempre tiveram contato comigo antes mesmo de eu conhecer o que era uma casa de axé, por exemplo, e continuam comigo até hoje. Então pensam nisso, porque isso também livra e liberta de muitos golpes, de muito charlatanismo, né, de muitas pessoas que lesam a boa fé das pessoas, tá bom? Um beijo de luz para vocês, gratidão imensa por estarem aqui, por me escutarem, e eu prometo para vocês que eu vou voltando aí trazendo mais milagres, mais livramentos e falando um pouquinho mais dessa minha conexão com os meus amigos espirituais, tá? Um beijo para vocês, namastê e muita, muita gratidão. Every single day, I'm gonna make something great.